O estudo da palavra de Deus do dia de hoje está no segundo livro de Crônicas. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo de número 15, o verso que eu vou ler com vocês é o verso 7. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo de número 7. Para você que gosta de anotar as mensagens, o tema da mensagem de hoje é: não baixe a guarda. Repita comigo, diga: não baixe a guarda. Você sabe que nós fomos chamados para estarmos sempre de pé, em posição de batalha, em posição de luta. E a partir do momento em que eu baixo as minhas mãos, é como se eu estivesse me rendendo ou dando ao inimigo a oportunidade de me atacar. E esse ataque pode ser muito bruto, pode ser, irmãos, ali um final de uma história. Por exemplo, eu não sei se você assiste, eu não assisto muito não, eu não gosto muito, mas de vez em quando eu assisto aquelas lutas de, como que fala, UFC, né? Um dos maiores lutadores desse esporte foi um brasileiro, chamado Anderson Silva. Mas ele tinha assim, um costume de lutar com a guarda baixa. E um dia ele tomou um socão lá, irmãos, que nunca mais se levantou, nunca mais foi o mesmo. Eu mesmo, durante muitos anos da minha vida, treinei uma arte marcial chamada Taekwondo. Cheguei a participar até de alguns campeonatos. E no Taekwondo, ou qualquer arte marcial, você tem que estar sempre com a sua guarda preparada para se defender dos ataques do seu inimigo, porque enquanto você quer acertar o seu oponente também fará de tudo para te acertar. E se você estiver com a sua guarda baixa, não adianta, você vai lá e faz um ponto. Se você não tiver com a guarda bem posta, você vai tomar outro. Então você tem que fazer o ponto e não pode tomar o ponto. Para isso, a sua guarda tem que estar sempre preparada. É interessante que quando, lá na época de Gideão, que Deus estava levantando um exército para lutar contra os inimigos, você sabe que naquela primeira chamada, 32 mil homens se apresentaram à peleja. Mas desses 32 mil, na hora H mesmo da luta, eu te pergunto, quantos enfrentaram, irmãos? Quantos foram para a batalha mesmo? Só 300. E é interessante que a última dinâmica, por assim dizer, que Deus fez com o povo, foi pedir que eles fossem a um rio, para beber água. O exército estava com sede, foram para beber água. E alguns soldados entraram naquela água, eu fico imaginando na minha cabeça a cena. Entraram, pentearam o cabelo, se arrumaram, deram uns mergulhos, né? Se aproveitaram daquele calor, tacaram às vezes uma aguinha assim na nuca, né? Na cabeça. Mas 300 deles, irmãos, tomaram daquela água, sabe, pegando aquela água, levando até a sua boca, não se dobrando ali, se prostrando, tomando lambendo aquela água, como se até fosse um cão, mas eles estavam ali, bebendo a água sim, mas estavam espertos, estavam preparados, porque na hora da batalha, na hora do confronto, na hora da guerra, meu irmão, eu tenho que, até na hora de beber água, até numa hora de folga, por assim dizer, até numa hora tranquila, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar cuidadoso, eu tenho que estar analisando tudo que está à minha volta. Aqueles 300 soldados demonstraram que mesmo bebendo água, eles estavam com a guarda, sabe, preparada. Os outros baixaram a guarda, deixaram o escudo do lado, deixaram a espada do outro. Enfim, se os inimigos atacassem naquele momento,
eles seriam alvos fáceis. Se nós, você, eu, como cristãos que somos, homens e mulheres de Deus que aqui estão, outros estão em casa, outros vão assistir em outros dias, independentemente, o dia que você assistir essa mensagem, quem está em casa, e nós que estamos recebendo aqui agora, nós fomos chamados para estar com a guarda erguida, para lutar e enfrentar quaisquer que sejam os desafios. Nunca baixe a guarda. E aqui a palavra de Deus, e esse verso eu preciso que você o decore, porque toda a nossa palavra estará nele, partindo dele. O verso 7 diz assim: mas esforçai-vos. Então guarda essa palavra, esforço, tá? E não desfaleçam, não desanimem, não abaixem as vossas mãos. E por que eu não posso abaixar as minhas mãos? Porque a vossa obra, ela tem uma recompensa. Bom, um homem de Deus chamado Azarias foi o profeta no tempo de um rei chamado Asa. Esta palavra, o profeta Azarias, cheio do Espírito Santo, está transmitindo este recado a mando de Deus para o rei Asa. Então hoje é como se eu fosse o profeta Azarias, você fosse o rei Asa, e nós juntos estivéssemos recebendo esse recado de Deus. Eram 3 os recados. Primeiro deles, esforçai, que nada nessa vida eu consigo sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem dedicação, sem amor, sem ter vínculo, compromisso com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que me esforçar. Você se lembra bem que o salmista declarou que Deus socorre aquele que é esforçado. Então o profeta Azarias falou: esforcem-se e não desfaleçam as vossas mãos. Não abaixe a sua mão, não desanime com a sua mão, mantenha-se o seu punho, faça o seu trabalho, faça a sua parte, faça aquilo que Deus requereu e espera de você. Por quê? Porque a vossa obra, a obra que você está fazendo, a obra que Deus confiou nas suas mãos e você a abraçou para realizá-la. Esta obra, a Bíblia diz que tem o que, irmãos? Recompensa, tem galardão, tem resultado. Você vai colher os frutos daquilo para o qual você está trabalhando, se empenhando e lutando. O Azarias falou: rei, olha, eu vou te falar uma coisa, esforça-se, rei, esforça, não desfaleça a tua mão. Eu vejo que o senhor está começando a reinar agora, o senhor está empolgado, então a tua mão, ela tem que continuar assim, levantada, erguida, trabalhando, porque na hora que você trabalhar, Deus vai honrar o seu trabalho. Deus vai honrar o seu ministério, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua trajetória. Agora, não desfaleça a sua mão. O momento que você parar de se esforçar, o momento que a tua mão desfalecer, aí a tua obra deixará de ter recompensa. Aí você deixará de viver os sonhos, os planos, as metas que o próprio Deus traçou para a sua vida. E olha que o final do rei Asa não foi um dos melhores, não. Exatamente por quê? Porque ele se esqueceu desses conselhos. Se ele estivesse nele permanecido, ele seria como tantos, uma pessoa que poderia ter muito sucesso e muito crescimento. É de extrema importância que nós venhamos a manter as nossas mãos erguidas. O que é manter as mãos erguidas, irmãos? Por exemplo, nós estamos aqui hoje, quarta-feira, lutando pela nossa família, batalhando a Deus pela nossa casa. Ficar de mãos levantadas é jamais desistir.
é jamais parar, jamais cortar minha campanha, é sempre estar orando, é sempre estar me esforçar para vir à igreja, me esforçar para às vezes cansado do trabalho, da fadiga do dia, mas vir e determinar e ter a paciência e orar e sabe, perdoar e ajudar, orientar a minha casa. E isso eu estarei o quê? Me esforçando, de mãos trabalhando, mãos levantadas. Irmão, não desista da sua família. Aquele que abre mão, aquele que fala, pastor, sabe, eu cansei, eu fiz a minha parte, eu trabalhei, olha pastor, eu aconselhei, aquela pessoa não quer nada com nada, e às vezes as pessoas usam uma expressão, que eu acho ela bonita, mas eu acho ela muito preocupante. Já viu alguém falando assim, pastor, eu entreguei nas mãos de Deus. Que expressão bonita, né? Entreguei nas mãos de Deus. Mas nas entrelinhas, ela quer dizer o seguinte: eu já fiz o que eu podia fazer, agora está na mão daquela pessoa, se ela tomar uma decisão que ela que tome, se ela não tomar também, fazer o quê? E é isto o que me preocupa. Porque Deus, Ele vai me recompensar, é o trabalho das minhas mãos. É aquilo que eu estou fazendo, e estou fazendo neste momento. Não é, irmão, não adianta eu querer viver uma espécie de previdência pública ou privada do passado. Eu fiz lá atrás, então agora já está feito. Não, a nossa vida com Deus, o nosso trabalho é diário. A recompensa pelo nosso trabalho lá atrás, ela já veio, outras ainda virão. O resultado da nossa vida é hoje o que nós fizemos ontem, e será amanhã o que temos feito hoje. Então vamos trabalhar de mãos levantadas, que ali tem recompensa. Pastor, e se nós baixarmos as mãos? Lá no livro de Êxodo, conta uma história de Moisés orando lá no monte, que eu acho interessante a gente comentar, né? É o Êxodo 17, uma palavra tão conhecida. Lá no verso 8, eu só vou ler aqui uma parte, você já vai entender, né? Bem certinho aqui, Êxodo 17, 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus, ela estará na minha mão. E fez o Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, era o Amaleque que prevalecia. Porém, as mãos de Moisés, elas eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, foi desta maneira, por causa deste ato, que Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Irmão, imagine essa cena. Existe uma batalha entre o povo de Deus e os amalequitas. Irmãos, os amalequitas reunidos. Os amalequitas tinham um grande exército. O povo de Deus não tinha exército ainda. Recém haviam saído do cativeiro do Egito. Não tinham experiência em batalha. Não tinham armas preparadas. Mas o Moisés falou: não tem nada não, Josué. Pega uns homens valentes, porque para guerrear tem que ser o que, irmãos? Tem que ser valente, tem que ser corajoso. Não dá para lutar com o medroso, não dá para lutar com o covarde, tem que lutar com pessoa que está na mesma fé. Aí, meu irmão, o Josué reuniu aqueles soldados, e o Moisés falou: você vai lá lutar, eu vou subir no monte, e eu vou orar, eu vou interceder. Irmãos, e assim aconteceu. Sobe no monte Moisés, Arão e Hur.
E lá embaixo, irmão, pegando fogo, Josué com o povo de Deus batalhando contra os amalequitas. O Moisés tinha um cajado na mão dele, que era um sinal de autoridade, como hoje nós temos o poderoso nome de Jesus. E quando Moisés levantava a mão, e olha só, a mão levantada, clamando, invocando a Deus, pedindo a Deus, Josué com o povo, Israel, prevalecia. Irmãos, o povo de Deus avançava, os inimigos caíam por terra, eram feridos, recuavam. É só que Moisés já não era mais um garoto, Moisés já tinha idade, o braço dele cansava. Tenta segurar um objeto muito tempo para cima, o braço também vai cansar. Era um cajado, era um pedaço de madeira pesado, e chegava uma hora que o braço começava a tremer, o Moisés baixava. Mas na hora que Moisés baixava, acontecia o oposto. Amaleque, os inimigos, começavam a prevalecer. E tanto Moisés e Arão perceberam isso. Falaram: não, Moisés, você não vai poder baixar a mão, não. Então o que nós vamos fazer? Pegar uma pedra, colocar uma pedra, meu irmão, para que Moisés pudesse sentar, Arão de um lado segurando, Hur do outro segurando, e sustentaram as mãos de Moisés lá em cima. Aí Moisés não baixou mais a guarda, porque Moisés tinha amigos, irmãos, o auxiliando. Olha a importância de bons amigos, né? Pessoas que estão no mesmo propósito. Por isso que é bom, irmão, quando o casal ora junto, o marido, a mulher ora junto, os filhos estão juntos, né? Aquilo que dois ligam na terra é concordado, ligado, determinado no céu. Aí é o pastor que ajuda a segurar o braço da ovelha. Diga graças a Deus, irmão. E também, por que não dizer, a ovelha segurando o braço também do pastor, é um ajudando o outro. E enquanto nossas mãos levantadas estiverem, prevaleceremos contra o inimigo. Venceremos o inimigo. Por isso que o único interessado que eu baixe a guarda, que eu dê lugar ao pecado, que eu dê lugar à tristeza, que eu dê lugar às mágoas, que eu dê lugar, irmão, sabe, à solidão, o único interessado nisso é o diabo. É que eu me canse. Eu já conversei com diversas pessoas que me disseram: pastor, eu estou cansado. Cansado de lutar, cansado de orar, cansado de vir na igreja, cansado de dar chance para essa pessoa. Pastor, eu cansei. E esse cansaço simboliza, na palavra que pregamos hoje, que ela baixou a guarda. E isso é perigoso, muito perigoso. Irmãos, quando nós baixamos a guarda, sabe o que o diabo faz? Abra lá em 2 Samuel, vamos aqui aprender o que acontece quando a gente abaixa a guarda. 2 Samuel, capítulo 17, versículos 1 e também 2, né? E aqui a gente vai ver o risco com quem abaixa a guarda. Essa passagem fala de dois personagens bíblicos. Um é chamado Aitofel. Aitofel foi entre aspas, um amigo de Davi. Só que, como chamaríamos hoje no popular, era um amigo da onça. Sabe aquela pessoa que só se aproxima de você com uma segunda intenção, para obter alguma vantagem, que se aproxima de você porque ela percebe que você tem algo a lhe oferecer? Esse era o Aitofel, uma pessoa falsa, dissimulada. Ele se apresentava como amigo de Davi, mas o Davi sofreu um golpe de estado, do próprio filho, um rapaz chamado Absalão. Absalão, ele coloca Davi a correr, fugir do palácio. E o Aitofel, ao invés de ficar do lado de Davi, o Aitofel se aliou a Absalão, mostrando que não era, irmão, porque quem é amigo nosso não se alia com os nossos inimigos. Eu até vou te dar um conselho, irmão: nunca se alie com uma pessoa errada. Aitofel se aliou com uma pessoa errada, se aliou contra o inimigo de Deus, o inimigo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aquele reinado de Absalão, irmão, durou pouco tempo.
Durante poucos dias, meses, né, anos, uma pessoa, por causa de uma aliança errada que ela possa fazer, ela até pode ter algum tipo de proveito ou vantagem, mas e depois? Só no fato ali de desagradar a Deus, irmão, nós temos que tomar um cuidado disso. Mas vamos ler aqui, você vai entender. Olha só o plano de Aitofel. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, né, levantar aqui um exército, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, porque ele está o quê, irmãos? Cansado. E agora que é o da palavra de hoje. E fraco das mãos. E o espantarei. E fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei só. Guarde esta palavra, ferirei o rei só. Absalão, ele concede a Aitofel esses homens. O plano de Aitofel era o seguinte: rei, me dai 12.000 homens, um exército, e eu vou perseguir o Davi. Eu vou atrás dele, eu vou aproveitar que ele saiu aqui do palácio, e ele saiu não levando comida, não levando roupas, né? Ele saiu daqui com uma mão na frente e outra atrás. Então, se tem um momento propício para se levantar contra ele, é agora. Nós vamos aproveitar, porque ele está andando a pé, ele não tem ali um cavalo, uma montaria, ele não tem ali um carro, ele está andando há várias horas, e nesse momento ele deve estar o quê, irmãos? Cansado, com fome, com sede. E perceba que homens acompanharam a Davi. Esses são os verdadeiros amigos. Aqueles que se você está no palácio, ele está com você. Se você está andando no meio do deserto, ele está do teu lado, porque eles são teus amigos. Só que na cabeça de Aitofel, na hora que ele chegasse com os 12.000 homens, os amigos de Davi, na cabeça do Aitofel, os amigos iam fazer o quê? Ia fugir, ia sair correndo. E aí as mãos de Davi estavam fracas, como ele disse. E ele falou, aí agora ele vai estar sozinho, e eu poderei feri-lo, eu poderei matá-lo. Irmão, grande erro de Aitofel. Primeiro erro, irmão, o Davi podia estar cansado? Até podia, porque o cansaço vem sobre nós, e não há problema nenhum em ficar cansado, desde que o cansaço não me pare, desde que o cansaço não me detenha. Eu posso até estar cansado, mas eu tenho que continuar perseguindo, lutando, batalhando. Agora, o Aitofel falou assim, ó, as mãos de Davi estão fracas. Será que as mãos de Davi estavam fracas? Daqui a pouco eu vou te mostrar que não estava fraca coisa nenhuma. Eles disseram, os amigos de Davi vão fugir. Irmão, Davi não andava no meio de covarde não, irmão. Duvido um soldado de Davi fugir. Duvido eu dó. Irmãos, eram soldados, esses aqui eram leais. Eram aqueles que, se precisassem morrer pela causa, eles morreriam. Você compreende? Agora, o finalzinho que eu achei interessante, que na cabeça de Aitofel, a única chance de vencer Davi é se ele estivesse o quê? Só. O próprio Aitofel sabia, eu posso levar um exército de 12.000 homens, mas se Davi estiver acompanhado, dificilmente a gente consegue chegar perto dele, porque quem anda do lado de Davi é valente demais. Então nós precisamos afugentar esses homens. Eu preciso, para ganhar de Davi, ele tem que estar só. Por isso é que o diabo quer isolar pessoas, quer deixar as pessoas presas no seu mundinho, sabe, alienadas ao mesmo pensamento do mundo.
Por isso é que o diabo faz de tudo para deprimir pessoas, entristecer pessoas, magoar pessoas, porque uma pessoa magoada, uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, ela gosta de ficar o quê, irmãos? Sozinha. E quem fica sozinho é presa, é alvo fácil, na mão do inimigo. Aitofel, a escola que Aitofel abriu, ela continua aberta até os dias de hoje. Não fica sozinho não, irmão. Pastor, eu oro sozinho. É importante eu orar sozinho, mas também é importante orar com os meus amigos, os meus irmãos, aqueles que estão no mesmo propósito. Irmão, não fique enclausurado, sabe, na sua bolha, na sua casa, com medo de tudo, medo de todos. Não fique sozinho. A solidão nunca fez bem para ninguém, irmãos. Deus não fez o homem para viver só. Por isso é que Deus já fez para o homem o quê, irmãos? Uma auxiliadora, uma adjutora que esteja diante dele, né? Para que ele seja idônea, para que esteja ao seu lado, batalhando as mesmas batalhas. Não fique sozinho. Essa ideia que Aitofel criou de Davi, estava tudo errado, e eu provo para você, no Salmo 18, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia, e depois, como tarefa de casa, eu lhe convido a ler todo o capítulo 18 de Salmos, irmão. Se você puder ainda hoje, antes de dormir, pegue a sua Bíblia, abra em Salmos 18 e leia todos esses versos. Não são muitos não, deixa eu conferir aqui, são 50 versos no total, mas tem tanta coisa linda aqui, tem tanta coisa de fé. Eu já vou direto no verso 34, que é o verso que se encaixa na mensagem de hoje, e que é importante para que você venha também fazer essa reflexão, né? Aitofel achava que Davi estava cansado, que as mãos dele estavam baixadas, que os seus amigos iriam fugir, né? Que ele ficaria sozinho e que seria vencido. Será que realmente isso se confirmou? Verso 34, Davi falou assim, adestra as minhas mãos, adestrar é treinar, né? Adestra as minhas mãos para o combate. Davi falou assim, a minha mão, ela não fica abaixada não, as minhas mãos estão treinadas, as minhas mãos foram preparadas, elas estão aptas para o combate, a minha mão, ela está fortalecida, Deus adestrou as minhas mãos, Deus treinou as minhas mãos, para que eu lute, para que eu combata. Irmão, você vê esses lutadores, aqueles lutadores de boxe principalmente, às vezes uma luta de boxe tem ali 10, 15 rounds. E o boxeador o tempo todo fica como, irmãos? Com a mãozinha lá em cima. Por que ele fica com a mão lá? Treinamento. Ele adestrou isso, ele preparou isso. É claro que chega uma hora que o braço cansou. Mas de tanto ele ficar, de tanto ele treinar, ele criou resistência. Ele consegue, irmão. Sabe, e gebeando, e dando ganchos, e lutando, e a mão ali se defendendo. O Davi falou, a minha mão, Deus adestrou as minhas mãos, adestra as minhas mãos ao combate, e disse mais, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. A mão do Davi estava tão forte, que ele conseguia arremessar com o seu arco flechas a longas distâncias. E ele era tão forte que tinha arco mesmo feito de bronze, que chegava ao que, irmão? A quebrar na mão dele, se despedaçar na mão dele, tamanha era a sua força, o seu vigor. É desta força que nós temos que buscar hoje, não agora uma força física, mas uma força espiritual, um fortalecimento de fé, um fortalecimento de comunhão, de falar, meu Deus, eu quero quebrar qualquer arco de bronze, quero despedaçar qualquer tranca de ferro, eu quero que a minha mão esteja adestrada para o combate, porque nesta vida nós enfrentamos muitos combates, guerras, lutas, mas se a minha mão está adestrada, eu vou
vencer para a glória de Deus. Eu vou glorificar o nome de Jesus. E ele disse mais, também me deste o escudo da tua salvação, é a proteção de Deus que me salva, que me guarda, que me protege, a minha casa, e a tua mão direita me susteve. A nossa força vem de Deus, é Ele que me sustém, é Ele que dá o que eu preciso, e a tua mansidão, ela me engrandeceu. Deus traz aquela palavra que me ensina a ser manso, a ser simples, a ser humilde, e aquele que se humilha na presença de Deus é por Deus exaltado, engrandecido, colocado em lugares de destaque. Agora isso aqui é lindo, irmãos. 36, alargaste os meus passos. O que é alargar os passos, irmão? É a gente ter condições de dar passos cada vez maiores. E quem anda rápido, igual eu que tenho essas pernonas compridas, irmão, quem anda rápido, ele também chega rápido ao seu objetivo. Você já andou com uma pessoa idosa, bem idosa, que a pessoa coloca a mão assim em você, né? Vem aqui, irmão idoso, vem cá, né? O irmão midinho aqui vai fazer as vezes do idoso. Coloca a sua mão aqui assim, vamos ver se vai aparecer na câmera. Aí você é a minha vozinha, tá bom? Tá bom. Mas a vozinha não fala assim, não, irmã. Tá bom, né? Como que se anda com a pessoa idosa? É assim, ó, bem devagarzinho, vai. Vai bem devagarzinho. Você tem que andar respeitando o que, irmãos? A pessoa, a fragilidade, a idade. Né? A pessoa está lá já com 100 e pedrada, né? Aí você vai andando bem devagarzinho. Então, para eu andar daqui até o final da igreja, eu vou levar quanto tempo, irmãos? Vai demorar. Obrigado, viu, vó? Deus abençoe, viu? Agora, irmão, e se eu não tiver precisando pegar ninguém, levar ninguém, se eu for andando eu lá para frente, olha só, rapidinho eu chego. Alargar os meus passos significa que eu chegarei mais rápido ao meu destino, que eu chegarei mais rápido ao meu propósito, coisas que talvez, humanamente falando, eu levaria anos para conquistar, eu consigo facilmente, com autoridade, alcançar, porque Deus, Ele se faz presente. Digam graças a Deus, irmão. O Davi falou, olha, alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Irmão, para de vacilar, para de pecar, para de errar, para de cometer, irmãos, aquilo que desagrada a Deus. E ele disse, persegui os meus inimigos, fui para cima mesmo dos meus inimigos, eu alcancei, eu fui até achar, e eu não voltei, não dei descanso às minhas pálpebras, senão depois de os ter consumido. Eu atravessei-os de sorte que não puderam se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Aí eu te pergunto, irmão, será que as mãos de Davi abaixavam? Não, era adestrada para o combate, sabe, os pés prontos para correr qualquer maratona, para enfrentar quaisquer desafios. Ele não esperava o inimigo vir, não, era ele que perseguia os inimigos, os vencia, não aceitava voltar para casa de mão abanando, ele só voltava para casa depois de os haver consumido, de os haver vencido, mas as mãos, irmãos, de pé, prontas para lutar, prontas para batalhar. Pergunta para o seu vizinho e fala, meu irmão, como estão as suas mãos? Pergunta para ele, hein? Diga, como estão as suas mãos? Você está pronto para lutar, meu irmão? Ou você anda desanimado? Ou você anda entregando os pontos? Ou você anda achando que não tem mais jeito, que não há mais solução? Não, meu irmão, levanta os braços e lute, batalhe, viva, primeiro, a palavra que um dia Deus te deu, porque Deus te revestiu de palavras e promessas, que levantaram as suas mãos e te fizeram avançar. E é interessante que, irmãos, isso acontece muito, pessoas vêm falar conosco, e às vezes nos pedem conselhos,
E geralmente, quando alguém nos pede conselhos, nós aconselhamos com as palavras que Deus nos deu, né? Digamos uma pessoa que está lutando pelo seu cônjuge, né? Pelo marido, pela esposa, ela está lutando, ela está orando, Deus deu a ela uma palavra, uma promessa, e ela ora por aquela promessa, luta por aquela promessa, e glória a Deus por isso, amém Jesus. É só que vai chegar o momento que alguém vai procurá-la com problemas no seu casamento. O que ela vai dizer? Não, lute pelo teu casamento, batalhe pelo seu casamento. E glória a Deus, esse é o conselho mesmo. Só que muitas vezes passa o tempo e a gente vai enfrentando nossos desafios. E quando nós passamos pelos nossos desafios, não podemos nos esquecer da palavra que Deus me deu, e talvez a mesma palavra que nós compartilhamos com alguém, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o Jó. Você está em Salmos, o livro de trás é Jó, capítulo de número 4, versículo 3. Ah, meu irmão, não baixa a guarda não, meu irmão, lute, vai valer a pena. Lembra do conselho lá do homem de Deus, irmãos, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem o que, irmãos? Recompensa. Agora, e se você baixar as mãos? Essa segunda-feira, eu estive visitando a minha mamãe, segunda-feira. Olha que coisa, irmãos, a minha mãe, ela orou para que eu me firmasse com Jesus, para que eu me apegasse com Deus, durante 7 anos da vida dela, 7 anos, orando para que eu me convertesse, me entregasse de coração a Jesus. Nesses 7 anos, não foram fáceis, porque parece que quanto mais ela orava, mais revoltado eu ficava, mais para a noitada eu ia, mais nas companhias eu me envolvia. Sabe, quanto mais ela queria que eu estivesse dentro da igreja, mais eu estava fora, lá no mundo. E coisas que eu fazia, coisas que eu falava eram desanimadoras. Mas em nenhum momento que ela não baixou, que irmãos? A guarda. Em nenhum momento ela baixou. Talvez pode ser que teve dias que vontade talvez não tenha faltado. De falar, quer saber de uma coisa? Chega, larga esse menino para lá. Aí usar ditados assim, mais ou menos assim, ó, larga para lá. Quem não vem pelo amor, vem como, meu irmão? Pela dor. A pessoa nem percebe que ao falar isso, ela está dizendo que o familiar dela pode sofrer, ainda que seja esse sofrimento, por causa do sofrimento que ela se converta. Irmão, eu sei que muitos se convertem mesmo na hora da dor, eu sei disso, mas eu não quero que a minha família sinta dores, não, eu quero que a minha família se converta por amor, irmão, porque tem o caminho do amor também, tem o caminho da salvação, tem o caminho da entrega, tem o caminho da dor? Tem, mas ele é mais difícil, é mais complicado. Então eu prefiro o caminho do amor. Mas enfim, aí, né, hoje, minha mãe me vê no altar, pregando a palavra de Deus. Vai lá perguntar para ela se valeu a pena esses 7 anos de campanha, esses 7 anos de paciência, esses 7 anos me aturando, esses 7 anos engolindo sapo. Foi difícil? Foi. Mas pergunta para ela se valeu a pena. Com certeza ela vai dizer o quê? Ela vai falar igual o homem de Deus falou. O profeta Azarias, lá para o rei Asa, olha, a obra teve o quê, irmãos? Recompensa, teve galardão, teve prêmio. E é isso que importa. É isso que é importante. Bom, aqui o Elifaz, aqui é um amigo de Jó, chamado Elifaz, e ele repreende, ele dá uma bronca em Jó. E essa bronca, ele disse assim, ó, vamos ler o verso 3, e a gente já emenda o 4. O 3 diz assim, ó,
eis que ensinaste a muitos, esforçaste as mãos fracas. Deixa eu ler de novo, ó. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. O Elifaz conversando com Jó, é como se ele dissesse assim: Jó, eu não estou te entendendo. Jó, você já ensinou tanta gente, você já foi exemplo de vida para tanta gente, sabe, e quando você os ensinava, falava para eles do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, eles que estavam fracos, com as mãos fracas, se fortaleciam. Você é exemplo para muita gente, você ensinou a muita gente, você pregou para muita gente, pessoas que estavam fracas, mas ao ouvirem o que você ensinava, se fortaleceram. Por isso, irmãos, que eu como pastor, eu tenho que orar, eu tenho que comer a Bíblia, comer não figuramente, né? Comer espiritualmente, estudar. Por quê? Porque eu quero, irmão, que a pessoa que chega na igreja fraca, ela saia daqui como? Fortalecida. Ela receba o ensinamento da palavra e ela mude a maneira de pensar, a maneira de ser, ela decida-se aceitar a Jesus e se batizar nas águas e mudar de vida. Eu quero isso. O Elifaz falou: Jó, o Elifaz, ele viu Jó assim meio triste, meio borocochô. O Jó estava enfrentando aquele período da vida que ele tinha perdido todas as coisas. Mas o Elifaz falou: não, Jó, mas peraí, você, cara, você é exemplo, você não pode, você é coluna, você não pode cair não. Se você cair, muita gente cai também. Eu sei que os tempos são difíceis para você, mas você já ensinou tanta gente fraca, que pelo teu ensinamento se fortaleceu. Vamos ler de novo, olha só, irmãos. Eis que ensinaste a muitos, e através dos ensinamentos, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram aqueles que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes, fizesse o que, irmãos? Fortificaste. Olha só, o Jó, você deu palavras, essas palavras que você deu levantaram, fizeram as pessoas parar de tropeçar, parar de cair, parar de se entremeter com coisas dessa vida, coisas erradas, coisas, assuntos pecaminosos. Ô Jó, eu não estou te reconhecendo, meu amigo. Olha que coisa, irmão. Jó, você recebeu palavras de Deus, você transmitiu essas palavras para frente, e agora você parece que se esqueceu dessas palavras. Você tem que se fortalecer nelas, se levantar nelas. No verso 5 até diz, ó: mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Quer dizer, quando você ensinava os outros, você ensinava na maior fé do mundo. Agora que é com você, você vai ficar aí. Não, está amarrado isso aí, Jó. Você tem que seguir o exemplo do que você mesmo pregou, daquilo que Deus mesmo te deu, e continuar com as suas mãos erguidas. Não pode se enfadar, não pode se cansar, não pode parar, não. Esse conselho de Elifaz, irmãos, é muito importante para cada um de nós, para que jamais nos esqueçamos das palavras que Deus nos deu, palavras estas que testificamos ainda para outras pessoas. Então nós recebemos, transmitimos a outros, e agora quando chega a nossa vez, vamos baixar a guarda, que já está amarrado em nome de Jesus. É aí que nós temos que nos manter ainda mais de pé, de falar: não, eu conheço a palavra, eu sei o que Deus falou comigo, a minha vida vai mudar, ela será transformada, o Pai vai mudar a minha história, vai atender o meu chamado. Irmãos, e é essa fé, e é nessa fé que nós iremos lutar, e iremos o que, irmãos? Vencer, para a glória de Deus. Para terminar, já estou com o horário em cima, abra lá em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, 12:12, Hebreus capítulo 12, verso 12, aqui eu oro, quero fazer o clamor pela família,
a oração pela casa, pelo lar. Quero que você ore com fé hoje pela sua família. Deus vai assim se manifestar de uma forma tremenda aqui nesse lugar, né? Hebreus, capítulo 12, verso 12. A palavra de Deus declara: portanto, tornai a levantar. E olha, quando a Bíblia fala tornai, significa que um dia a mão esteve de pé, mas já não estava mais. Então é hora de tornar, de mais uma vez. Ele disse: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e tornai também a levantar os joelhos desconjuntados, enfraquecidos. Deus, através aqui, irmão, do livro de Hebreus, está nos ensinando o seguinte: olha, torne a levantar a sua mão, torne. Você veja que parece, infelizmente me parece um pouco comum algumas pessoas baixarem a guarda, mas a Bíblia me confronta a levantar de novo. Torne a levantar as suas mãos, ainda que elas estejam o quê? Cansadas. Você está cansado, mas não abaixa a guarda não. Pastor, eu cansei, eu estou aqui, eu cansei, mas irmão, mas continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo cansado, avance. Mesmo cansado, creia. E diga para Deus: Deus, me perdoe pelas vezes que eu baixei a mão, mas eu vou tornar a levantar as minhas mãos. E os meus pés, os meus joelhos desconjuntados. Então também não vou deixar o meu joelho enfraquecido, não. Eu não quero andar como tartaruga. Eu quero andar, irmãos, com passos como foram os passos de Davi, alargar os meus passos, correr, avançar, porque aquilo que Deus tem, ela está na nossa frente, e se a gente correr, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus.